Olá pessoal, meu nome é Rodrigo e eu tô aqui para falar um pouco mais sobre a abordagem humanística. Agora que nós já vimos a administração científica, onde a ênfase é colocada sobre a tarefa, e depois a teoria clássica, onde a ênfase é colocada sobre a estrutura da organização, nós vamos falar um pouco sobre a abordagem humanística, onde a teoria da administração passa por uma mudança conceitual extremamente importante, pois agora o foco passa a ser nas pessoas que trabalham ou participam das organizações. O desenvolvimento do que conhecemos hoje como relações humanas se deu em uma época de grande euforia, causada pelo crescimento econômico de grandes corporações. Essas corporações tiveram um crescimento incomum para os padrões da época. A produtividade era alta e os processos produtivos mais eficientes, tal que, quando resolviam os problemas econômicos, as empresas passaram a se preocupar com o atendimento dos problemas humanos, basicamente com sua motivação no intuito de aumentar a produtividade. Depois de ter entendido um pouco sobre a relação humanística, nós vamos entender um pouco agora da experiência de Hawthorne. A experiência de Hawthorne foi feita mais ou menos em 1927, na cidade de Chicago, no bairro de Hawthorne, de onde o Elton Mayo, criador da experiência, tirou esse nome. O objetivo dela era relacionar a iluminação com a eficiência dos funcionários quanto à produção, ou seja, descobrir se a variação de luminosidade interferia na produtividade. Para isso foram criadas 4 fases. Na primeira fase foram observados 2 grupos de trabalho, onde num grupo a iluminação era variada, enquanto no outro a intensidade da luz era constante. O interessante é que os trabalhadores do grupo de luz variada decidiram trabalhar com mais intensidade para a produtividade não variar. Como resultado, realmente a produtividade ficou igual. Portanto, os pesquisadores concluíram que o fator físico não mudava, mas o psicológico sim. Na segunda fase, foram convidadas mulheres a participar das pesquisas, onde o objetivo era verificar se descanso, lanche e redução do horário influenciariam nas condições de trabalho. Como conclusão, foi demonstrado que o desempenho das operárias estava relacionado à melhoria do relacionamento entre elas, o ambiente de trabalho, o aprimoramento do trabalho em equipe e o desenvolvimento de lideranças. Nessa fase, que teve 12 períodos, o resultado foi que, novamente, o fator físico não alterava tanto a produtividade quanto o fator psicológico. Na terceira fase, foram analisadas as diferenças entre as atitudes do grupo de trabalho da primeira fase e as atitudes das moças da segunda fase. Nessa fase, os pesquisadores deixaram de se preocupar com os fatores físicos, que era o objetivo inicial, e passaram a se fixar no estudo das relações humanas no trabalho. As moças do grupo de controle consideravam a supervisão humilhante e constrangedora. Assim, em 1928, iniciou-se o programa de entrevistas com os empregados para conhecer suas atitudes e sentimentos, ouvir suas opiniões quanto ao trabalho e tratamento que recebiam, bem como ouvir sugestões a respeito do treinamento dos supervisores. O programa obteve sucesso. Foi então criada a Divisão de Pesquisas Industriais para ampliar o programa de entrevistas. Em 1928 e 1930, foram entrevistados cerca de 20 mil empregados. Em 1931, adotou-se a técnica da entrevista não diretiva, onde o operário pode falar livremente sem que o entrevistador desvie do assunto ou tente impor um roteiro prévio. O programa de entrevistas revelou a existência da organização informal dos operários a fim de se protegerem das ameaças da administração. Nela, os operários se mantêm unidos através de laços de lealdade. A quarta fase é a sala de montagem de terminais, onde foi analisada a relação entre a organização informal dos operários e a organização formal da fábrica, que foi escolhido um grupo experimental para trabalhar em uma sala especial com condições de trabalho idênticas às do departamento. O observador ficava dentro da sala e o entrevistador fora entrevistando o grupo. O sistema de pagamento era baseado na produção do grupo. O salário só poderia ser maior se a produção total aumentasse. O observador pôde notar que os operários dentro da sala usavam uma porção de artimanhas. Logo que os operários montavam o que julgavam a ser produção normal, reduziam seu ritmo de trabalho. Os operários passaram a apresentar certa uniformidade de sentimentos e solidariedade grupal. O grupo desenvolveu métodos para assegurar suas atitudes, considerando delator ou membro que prejudicasse algum companheiro e pressionando os mais rápidos para estabilizarem sua produção por meio de punições simbólicas. Após as experiências de Hawthorne, damos início à teoria das relações humanistas e suas contribuições. Com a teoria das relações humanas, há uma atenção maior com a natureza do homem. Ela contribui para se dar conta de que as características pessoais de cada um influenciam no ambiente de trabalho, o que deu a perceber e ter um cuidado maior, trazendo então uma preocupação com N fatores, como motivação, comunicação, liderança e trabalho em equipe.
e entre outros fatores, como autoridade, departamentização e tarefas. Com o intuito de melhor gerenciar os empregados, criou-se a necessidade de minuciosa elaboração dos tipos de liderança. A Fast Company, companhia responsável por desenvolver conteúdo informativo empresarial, numera em 6 os estilos de liderança pós-modernos. São eles: 1. Autoritário, quando o líder decide o que é melhor para a equipe, tendo pouca influência sobre seus subordinados. 2. Vice-service, resumidamente, é quando o líder dita um ritmo constante, porém não se preocupa com metas. 3. Afiliados, onde a ênfase é no subordinado, geralmente usada para restabelecer a confiança dos mesmos. 4. Treinador, quando o líder foca em testar em sua equipe novas metodologias. 5. Coercivo, onde ordens que são dadas são ordens que têm de ser cumpridas. 6. Democrático, quando o líder exerce um papel nulo ou quase nulo nas decisões de sua equipe.